o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, vamos aí acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, e levar os nossos pensamentos a Deus, conectarmos-nos com essa espiritualidade benfazeja que nos assiste, com esses espíritos de luz que vêm nos auxiliar nesta noite de estudos, agradecidos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste propósito do aprendizado, de trazermos para a nossa vida as lições do Mestre, os ensinamentos da espiritualidade. Pai, nós te agradecemos por tanto que temos recebido de Ti. Te agradecemos pela vida, pelas pessoas que compartilham conosco desta experiência terrena e rogamos a Tua presença divina neste instante, neste ambiente, trazendo-nos a paz, a serenidade, a luz, o entendimento e o discernimento. Que nós sejamos capazes de compreender, ó Pai, as Tuas lições de luz. Ilumina também a nossa irmã Rosália, para que ela possa trazer para nós os ensinamentos, as lições que ela pôde compilar para o nosso estudo dessa noite. Que toda a espiritualidade possa nos abençoar agora e que assim seja, graças a Deus. Rosália, então, é que vai conduzir o nosso estudo dessa noite. Boa noite. Queremos agradecer a presença de todos e agradecer a Deus por essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos envolva na sua paz. Então, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos começar hoje o capítulo 4 da segunda parte. É um capítulo muito interessante. Ele fala da pluralidade das existências. Então, dentro desse capítulo, nós vamos estudar a reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais e ideias inatas. Então, hoje, nós vamos começar falando ou estudando a reencarnação. A reencarnação é uma das maiores provas do amor de Deus para conosco. Pela reencarnação, Ele nos possibilita a evolução, que é o objetivo nosso. Nós nascemos todos simples e ignorantes. Deus nos concede o livre-arbítrio e nos direciona para a vida que nós escolhermos. E assim, através das diferentes reencarnações, nós vamos progredindo, adquirindo novos conhecimentos, vamos evoluindo. Quando nós falamos em reencarnação, a gente sempre dá ou tem a ideia de que reencarnação é algo do Espiritismo, mas não é. O Espiritismo só veio esclarecer de uma forma melhor o que é a reencarnação. Mas Jesus já nos ensinou sobre a reencarnação. Ele falou várias vezes sobre a importância de reencarnarmos.
Certa vez, um senador chega até Jesus, Nicodemos, e diz que ele sabia que Jesus era um espírito que vinha de Deus, por causa da sua tamanha sabedoria. E Jesus diz a Nicodemos: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos ficou preocupado, porque ele não entendia o que Jesus dizia. E ele perguntou: mas como? Um homem velho pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E aí Jesus diz: olha, se não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Veja que Jesus já falava da reencarnação. Ele dizia que é através da reencarnação, das diversas vidas que nós vamos conquistando, com novos aprendizados, é que nós vamos conquistar esse reino de Deus. Também, certa vez, Jesus chama João, Tiago e Pedro e sobe ao monte, onde lá ele se transfigura numa beleza inacreditável. E junto de Jesus vem também Moisés e Elias. E os apóstolos ficaram maravilhados com tanta beleza. Quando termina aquele momento de aparição fantástica, Jesus diz a eles para não fazer nenhum comentário, só depois que ele tivesse partido. E aí eles perguntaram por quê que os escribas disseram que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. E aí Jesus diz: Elias já veio, só que não o conheceram e o trataram como aprouve. E aí eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. João Batista era, então, Elias reencarnado. Então, Jesus, em várias circunstâncias, ele chamou a atenção. Só que a humanidade, naquela época, não estava preparada para entender a reencarnação. E por isso que Jesus, quando ele estava lá no seu último sermão, o sermão do cenáculo, onde ele estava já despedindo dos seus apóstolos, ele disse: eu vou para o Pai, mas não os deixarei sós. Meu Pai vai enviar um outro Consolador que ficará eternamente convosco, que vai ensinar-vos todas as coisas e vai recordar aquilo que eu ensinei. Esse Consolador prometido, que nós acreditamos ser o Espiritismo, que ele veio para revelar, para levantar o véu sobre aqueles ensinamentos tão importantes que Jesus nos ensinou, mas que não tínhamos ainda condição de entender. E a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Essa prova de amor do Pai para conosco. E a primeira questão que Kardec fez aos espíritos sobre a reencarnação é essa questão número 166, que ele pergunta aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nós, por exemplo, estamos vivendo aqui, sabemos que por mais que nessa existência a gente conquiste
alguns valores, aqueles que nós viemos para conquistar, que nós não conseguimos em épocas anteriores, mas nós sabemos que, terminada essa nossa existência, nós não vamos ser espíritos puros. Nós não vamos ter aquela evolução maior que nos leva ao reino de Deus, como Jesus disse. Então ele pergunta, esses que não conseguiram se depurar durante essa existência, como é que vai fazer para que eles possam depurar? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, se nós não conseguirmos aprender tudo aquilo que nós precisamos aprender para a nossa evolução, nós vamos tendo a oportunidade de nascer outras vezes, com esse objetivo de aprender aquilo que nós ainda não conseguimos aprender, mas que precisamos conquistar para a nossa evolução. Nós sabemos que todos nós, espíritos simples e ignorantes, precisamos, sim, conquistar a evolução. Precisamos conquistar aquelas atitudes, aqueles valores que nós precisamos para nos tornar bons. Porque só como espíritos evoluídos, espírito puro, nós podemos galgar esse lugar que Jesus chamou de reino dos céus. Dentro dessa mesma questão, Kardec ainda questiona como realizar essa nova existência. Será pela sua transformação como espírito? Como que nós vamos realizar essa nova existência? Muitos acreditam que, através do batismo, a pessoa consegue essa transformação. O espírito muda. Isso fundamentado lá em ideias bem no começo da história da humanidade. Que as pessoas, quando iam para esse sacramento do batismo, eles mudavam até o nome, porque acreditavam que estavam superando as suas dificuldades e já estavam num outro patamar evolutivo. Por isso que Kardec pergunta, será que esse espírito pode se transformar? Como que vai acontecer essa nova existência? Que os espíritos responderam. E aí eles respondem, depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Na erraticidade, então, como espíritos, quando estamos desencarnados, nós conseguimos analisar a nossa vida, conseguimos analisar o que de valores ou quanto de valores nós já conquistamos. Vamos, de certa forma, defrontar com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Vamos ter a oportunidade de avaliá-las e vamos planejar uma nova existência. E nesse planejamento, nós vamos pensar em tudo aquilo que nós precisamos adquirir. Muitos dizem, olha, nós estamos aqui reencarnados para pagar dívida, nós estamos aqui para sofrer, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas não é isso. Nós estamos aqui para conquistar valores
virtudes, aprender a amar. Como o apóstolo Pedro diz, que o amor cobre multidão de pecados. Então, se nós aprendemos a conviver bem, se nós conseguimos aprender a amar, nós não precisamos sofrer. Nós só vamos passar por aquelas dificuldades que a nossa imperfeição nos conduz, se nós não conseguirmos conquistar esse sentimento maior, que é o amor. Então, ele diz, olha, nós vamos depurar, nós vamos, lá no plano espiritual, fazer toda aquela catarse, né? Analisando a nossa situação, vendo o que nós precisamos e nos propomos a nos melhorar. Mas para a gente fazer a prova realmente, nós precisamos vir para cá, precisamos reencarnar. E é através dessa vida, através das nossas escolhas, através da nossa forma de agir, de conviver, de pensar, é que nós vamos conquistar ou não aquilo que nós viemos conquistar. E eu acho tão interessante e tão consolador e tão amoroso nós pensarmos que esse planejamento espiritual acontece com a nossa família espiritual. E que eles estão de lá torcendo por nós, querendo que a gente consiga realmente exercer aquilo que nós nos propomos. Porque quando nós desencarnamos, eles estão lá nos esperando. E é muito importante se nós estivermos cumprido realmente a nossa missão. Porque é aqui no plano espiritual, aliás, aqui no plano material, é que nós vamos nos preparar para voltar para a nossa verdadeira morada, para a nossa essência e entender se nós estamos um pouco ou não melhor. E cada reencarnação, nós vamos melhorando um pouco. Infelizmente, se nós ficarmos muito acomodados, muito voltados para a materialidade, nós podemos, às vezes, não evoluir e voltar na mesma situação que a gente saiu de lá. Estamos estacionários, às vezes. Mas é tão importante saber que nós não vamos retroagir. Nós podemos até não avançar, mas, graças a Deus, nós não vamos retroagir. Eu sempre acho interessante uma comparação que nós podemos fazer da escola com a nossa vida material. Porque, na verdade, aqui é uma grande escola. E quando nós analisamos a escola mesmo, se nós estamos numa determinada série e nós não nos dedicamos ao estudo, não nos preparamos, nós, às vezes, vamos ter que repetir. Mas, felizmente, a gente não volta para o ano anterior. Mas, se nós nos esforçarmos, se nós buscarmos o aprendizado, nós vamos passar para a série seguinte. Então, é da mesma forma, quando nós estamos aqui, se nós procurarmos fazer o bem, se nós procurarmos voltar para nós mesmos, para conquistar essa nossa evolução, nós vamos voltar um pouco melhor. Nós vamos voltar para a série seguinte. Oi? Acho interessante essa parte que fala que é necessária a forma da vida corporal, porque às vezes a gente fala, não quero voltar mais, né? Eu não quero mais reencarnar, não pedi para nascer, eu não quero vir de novo. Mas é necessária, né? Então, essa transformação e a depuração, ela só se
faz através da vida corpórea, né? E aqueles que falam, né? Muitos adolescentes, principalmente adolescentes rebeldes, né? Falam, eu não pedi para nascer. Claro que pediu, implorou para nascer. Implorou porque viu que precisava, porque na situação que estava ele não podia continuar. Pediu prova muito mais difícil do que às vezes é que ele está passando. Porque é só através da vida corporal que há essa evolução, né? Esse adiantamento para nós. Então, é necessário. E às vezes a gente pede provas muito além da nossa. Me lembrei de uma historinha que um jovem volta para a espiritualidade, bem jovem ainda, mas que tinha praticado uma série de dificuldades, de iniquidades, de crimes mesmo. Aí, quando ele volta, ele fica envergonhado demais com a situação. Aí ele passa por um período ali de consciência muito pesada, muito intranquilo. E aí ele vai lá no centro de recuperação, de regeneração, onde organiza a reencarnação e pede para nascer. Só que aí ele chega numa situação tão terrível que ele pede, olha, eu quero nascer numa família que não me quer. Eu quero ser jogado para a rua. Eu quero ter doença incurável. De preferência, eu quero ir aleijado e viver uma provação dura, porque eu fiz tudo aquilo que eu não devia ter feito. Então, eu mereço. Porque, às vezes, nós falamos que Deus nos castiga, mas Deus não nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos, a nossa consciência. Quando a gente consegue, assim, analisar a vida da gente, se libertar dessa materialidade e ver a importância da evolução, aí nós queremos, sim, passar por dificuldades para ver se a gente evolui. E aí, ele foi atendido lá no Ministério da Reencarnação e disse para ele, olha, volta depois, porque você está se sentindo muito inferior. Pensa nos seus valores e volta depois para programar a sua reencarnação. Daí, ele volta depois de alguns dias. E fala, não, você não precisa nada disso. Então, o que vai acontecer, o que nós queremos te oferecer, é algo fácil. Você vai nascer numa família espírita, em pais que te amam, e você não precisa fazer nada, além de que você vai dedicar 8 horas por semana para trabalhar em benefício dos desencarnados. Então, você vem com uma mediunidade para você trabalhar em benefício dos outros. E ele ficou muito feliz. Nossa, é muito pouca coisa. Isso eu vou tirar de letra. E veio. Nasceu numa família, classe média alta, que os pais o adoravam. E quando ele foi na idade de ir para a escola, eles o colocaram numa escola católica, porque era lá que conseguia ter uma educação melhor, embora os pais fossem espíritas. E o levava todos os domingos para as aulas de evangelização, para o centro espírita. Então, os pais estavam ali cumprindo aquele planejado. Mas ele,
Lá na escola, ele morria de vergonha de dizer que ele era espírita. E quando ele ficou adolescente, ele tinha horror a falar que ele era espírita. Quando os outros falavam dos pais dele, que eram espírita, ele fugia do assunto. E aí, para completar, a Kátia não gosta muito que eu conte essa história, não. Para completar, ele formou-se em advogado. E aí ele achava assim, que ele era todo poderoso. E às 8 horas que ele havia se comprometido na erraticidade, não virou nem 8 minutos. E aí ele foi trabalhar como um advogado de sucesso, orgulhoso, que não tinha nenhuma condescendência, fraternidade pelos outros. E ele reencarna cedo novamente. E quando ele chega na espiritualidade, que ele vê a oportunidade bendita que ele teve e que ele não conseguiu, ele enlouquece. Porque, às vezes, o sofrimento nos faz assim, até passar um tempo. Então, nós, às vezes, não assumimos aquilo que nós precisamos assumir aqui na Terra. E é só através da reencarnação, das nossas atitudes aqui, é que nós vamos conseguir evoluir um pouquinho mais. Então, é muito importante pensar nisso. Sim, todos nós. Muitas. Todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos vamos dizer, no segundo degrau da escala evolutiva. Porque nós temos o mundo primitivo, que é o primeiro degrau, depois o mundo de provas e expiações. Então, todos nós já reencarnamos lá no mundo primitivo, não sabemos quantas vezes, porque ela vai depender muito da forma de cada um agir e conquistar os valores para ele sair daquele patamar que ele está. Então, nós reencarnamos lá. E agora nós não sabemos quantas vezes nós já reencarnamos aqui nesse mundo de provas e expiações. E vamos reencarnar muitas e muitas outras vezes. Porque nós só vamos deixar de reencarnar quando nós nos tornarmos espíritos puros. Aí nós não precisamos, nós vamos conquistando tantos amor, tantos valores, que nós não vamos precisar mais reencarnar. Mas nós ainda temos uma longa caminhada. Então, todos nós vamos reencarnar. Agora, nós não sabemos se nós vamos reencarnar aqui, né? Na nossa região, nós vamos reencarnar onde nós precisamos mais. Onde nós precisamos adquirir aqueles valores que estão sendo trabalhados ali. Eu falo que nós temos que agradecer demais a Deus por termos reencarnado em Jataí. Essa cidade maravilhosa. É uma cidade que acolhe. Nós temos tantas coisas boas, nós não temos problemas sérios, né, das intempéries da natureza. Então, se nós formos analisar, estamos bem. Até certo ponto, podemos dizer assim, né? Privilegiados. Ainda, Kardec não ficou satisfeito com essas respostas, e ele questiona mais. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Então, é o que você perguntou, né, Sebastiana? Nós vamos passar por muitas existências? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Nós já passamos por muitas e vamos passar por muitas ainda. E se nós começarmos a nos analisar, nós temos muitas tendências instintivas. Nós temos muitas coisas que nós já conhecemos, muitas coisas que nós conseguimos harmonizar com elas, e muitas que não também. Então, tudo isso
vai depender do nível evolutivo que nós nos encontramos e tantas vezes que nós reencarnamos, nós vamos, cada uma delas, conquistando um pouquinho mais. Mas vamos, sim, passar por muitas existências. Então, eu disse que eles vão se enganando, né? Aquele que diz que já não precisa mais reencarnar, ou não quer mais reencarnar, como o Catecismo diz, não quero reencarnar. Gente, quando ele... Mesmo aqueles, né, que ficam falando que não querem reencarnar, quando ele chega na espiritualidade, ele vê tanta necessidade de se melhorar, de evoluir, e que ele pede, implora para reencarnar. E diz que a fila da reencarnação é imensa. Nós temos que agradecer de estarmos aqui, de estarmos reencarnados. Kardec continua ainda na mesma questão. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. Então, quando Kardec faz esse questionamento, ele quer saber, é assim que a gente deve entender? Que, olha, se a gente está num corpo, nós vamos desencarnar, e nós vamos para a erraticidade, e nós vamos voltar num outro corpo. Porque nós sabemos que lá na antiguidade, né, no Egito Antigo, eles até faziam aquelas múmias, preparavam as pessoas, porque eles acreditavam já na reencarnação, mas eles acreditavam que o espírito vinha ocupar aquele corpo novamente. Aí Kardec está perguntando, ele vai reencarnar em um novo corpo? Ou vai voltar igual o pessoal lá do Egito acreditava? Aí os espíritos respondem que, evidentemente, então, só uma palavra, né? Claro, ele vai reencarnar num outro corpo, porque o nosso corpo é matéria, e a matéria desintegra. Então, quando nós desencarnamos, nós, espírito, continuamos a nossa caminhada. Continuamos vivos, cada vez mais vivos. Mas o nosso corpo, ele vai se desintegrar. E ele vai voltar a ser aqueles componentes que ele era antes. O hidrogênio, o oxigênio, o cálcio, né? Todos aqueles componentes que formaram as moléculas, as células do nosso corpo vão desintegrar. Por isso que a gente ouve um ditado popular dizendo, olha, veio do pó e para o pó vai voltar. Então, está dizendo uma grande verdade. O corpo veio da matéria. E para a matéria, ela vai retornar. Agora, nós, espírito, nós vamos continuar a nossa trajetória evolutiva eternamente. Como é bonito a gente pensar nisso, né? E pensar que a lei da evolução é uma lei para todos nós. O nosso progresso é inexorável. Querendo ou não, nós vamos progredir. Um dia nós vamos ser bons. Um dia nós não vamos passar por dores, por sofrimento, por aflições, por nada disso. Nós vamos ser espíritos puros, felizes. Vamos saber amar como Jesus amou. Vamos conseguir viver em harmonia, em paz. É muito bom a gente saber disso, né? Oi? Aí isso ia atrapalhar na reencarnação dele? Não, não tem nada a ver, porque ali é matéria, ela ficou. Possivelmente, ele não estava ligado ali àquela matéria mais, mas com o seu sentimento, se você levasse para casa, você ia atraí-lo, a sua energia
o seu sentimento e atrapalhar a evolução dele, não a reencarnação. Porque, às vezes, ele até poderia ser levado, a espiritualidade podia tirá-lo de perto daquilo para ele não sentir, não se envolver. Porque, na verdade, as coisas materiais que nós deixamos, elas não têm significado depois para nós. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, que a gente fica tão preocupado com as coisas materiais, com o ter uma casa bonita, ter isso, ter aquilo, e nós precisamos de trabalhar o desapego. O desapego também da família, dos filhos, no caso seu, do marido, que foi, a gente trabalhar esse desapego. Não estou dizendo que a gente não deve amar. Claro que nós devemos amar. Essa é a lei. Mas nós temos que entender que as pessoas e as coisas não são nossas. O que faz parte de nós são os nossos valores, o bem que nós conseguimos construir. Então, tudo aquilo que é do espírito, nós vamos levar. Aquilo que nós não vamos levar não vai ter significado para a gente. Agora, às vezes as pessoas ficam tão envolvidas, chamando, preocupado com o outro, querendo que ele volta, a gente atrapalha a evolução dele. Não, a oração é importantíssima para fazer essa forma de dar força ao outro e ter força para passar por essa situação. Porque a gente não deve atrapalhar a evolução do outro. Às vezes fala, mas a gente nunca pode chorar, não pode ter saudade? Pode. A gente pode chorar, a gente tem saudade, mas a gente não pode querer amarrar o outro junto com a gente. Então, no momento que vem ali a tristeza, vamos orar, entregar a Deus, pedir a espiritualidade que conduz para o bem e conduz a gente também, que aí a gente vai ter a harmonia que a gente precisa, né? E na questão seguinte, Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que nós vamos reencarnar? Por que a gente reencarna? Então, ele já tinha perguntado, né, se o espírito não evoluiu, como que ele ia fazer para evoluir e tal. Mas agora ele pergunta, mas por que a gente precisa evoluir? E os espíritos respondem, expiação, o objetivo, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Essa palavra expiação, às vezes nós a interpretamos erroneamente. Nós achamos que expiar é a gente pagar, a gente sofrer por aquilo que a gente fez. Expiação é iluminação, é busca de valores, de sentimentos bons, é busca de evolução, é melhoramento. Então, nós reencarnamos para nos tornar melhores. Quando nós analisamos a nossa reencarnação, analisamos a vida, nós sabemos que todos nós estamos submetidos a uma lei, que é a lei de causa e efeito. Quando nós nascemos, já está organizado, programado, não vamos dizer que é uma coisa fixa, mas há uma programação daquilo que nós precisamos conquistar aqui. Porque toda causa tem um efeito. Então, o que nós vivemos, que nós vivenciamos em situações anteriores, em encarnações anteriores,
ela vai gerar um efeito que nós precisamos trabalhar. Muita gente fala que a reencarnação, ou a nossa vida, está submetida à lei da ação e da reação. Que acho que é muito parecido uma coisa com a outra, mas não é tão parecido. Porque a lei da ação e da reação é uma lei física. Foi provada por Newton. Ele dizia que toda ação corresponde a uma reação que tem a mesma direção, a mesma intensidade e sentido contrário. Mas a causa e o efeito não é uma lei física, porque ela está relacionada ao ser humano. E quando nós temos determinado comportamento, determinada ação, nem sempre o resultado vai ser exatamente aquilo que a gente pensou. Porque nós estamos trabalhando com vidas. Cada um tem a sua história, tem o seu conhecimento, tem a sua forma de agir. Então, às vezes, uma ação, ela vai ter uma reação totalmente diferente se aplicada ao ser humano. Por isso que os Espíritos falam, é a lei de causa e efeito. Mas por que será que às vezes a gente confunde isso? Porque nós ainda não conseguimos entender a diferença entre justiça e quando nós queremos vingança. Na maioria das vezes, nós achamos que a vingança é a justiça que nós queremos. Mas vingança é aquilo que a pessoa quer que o outro pague exatamente na medida que ele fez. E justiça, a justiça é de Deus. A justiça verdadeira é de Deus. É de amor, é de misericórdia. Ele dá a oportunidade para nós analisarmos a nossa vida. Ele dá a oportunidade do recomeço. Ele dá a oportunidade da reencarnação. Então, a justiça vai depender não de situações controladas, definidas, mas vai depender do sentimento. Porque, às vezes, nós praticamos alguns atos e nós não temos condições de resgatá-lo imediatamente. Mas Deus é Pai de amor, de misericórdia. Ele é de justiça. Então, nós vamos, de acordo com a nossa consciência, com o nosso preparo, nós vamos efetuar essa justiça, esse resgate, no momento que nós estamos preparados. Por isso que nós temos que entender que reencarnação é uma prova de amor, é uma prova de justiça, é uma prova de que nós temos sempre oportunidades novas e que nós temos que analisar, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então, o objetivo da nossa reencarnação é o nosso melhoramento, é a nossa iluminação, é a nossa conquista de valores. Porque aí nós vamos vivenciar de acordo com a bondade e a justiça de Deus. E, na questão 168, Kardec pergunta: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Se é limitado, você vai reencarnar tantas vezes, você vai ser tantas vezes. Não, vai depender, de nós mesmos. Nós somos resultados de nós mesmos.
Jesus já disse, cada um segundo as suas obras. E aí os espíritos superiores respondem, a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Mas aí vai depender de cada um. Todos nós, no começo, no nascedouro, nós somos iguais. Deus nos criou simples e ignorantes. E também lá no final, nós seremos iguais, seremos espíritos puros, espíritos bons. Mas na trajetória, no meio do caminho, vai depender de cada um. Das nossas escolhas, do nosso trabalho, da nossa vontade. Então, nós, como diz Joana de Ângeles, somos arquitetos do nosso destino. Então, nós é que vamos saber se vamos ter mais ou menos reencarnações. Vai depender de cada um. No capítulo, não me lembro o número lá do Evangelho, que fala amar o próximo como si mesmo, acho que é o capítulo 11. Tem uma mensagem belíssima de Lázaro. Ele diz assim, que o amor resume toda a doutrina do Cristo, porque é esse sentimento por excelência. É a primeira palavra do Evangelho divino. E aí ele diz que o Espiritismo vem trazer a segunda palavra desse Evangelho divino, que é a reencarnação. E aí ele diz que, pela reencarnação, vai abrir a lápide dos túmulos vazios. E que aí a humanidade encantada vai analisar a sua evolução. Então, quando nós desencarnarmos, nós, espírito, vamos para essa caminhada evolutiva. E vamos deixar que o nosso corpo físico, tão importante agora para a nossa evolução, não vai ter mais importância. Mas aqueles valores que nós conquistamos, intelectual, moral, espiritual, vai estar conosco, vai estar em nós. E aí nós vamos ver o quanto é importante essa vida que nós estamos vivendo agora e que vamos viver depois, a oportunidade. Como ele diz, é a segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. Na 169, Kardec pergunta, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Se é invariável, se é fixo. Veja o quanto Kardec é perspicaz. Ele faz uma questão, aí os espíritos superiores respondem, mas às vezes deixa alguma possibilidade de dúvida. Então ele vem com outra questão para realmente fechar aquele entendimento. Aí ele pergunta assim, é invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Ele diz que não. Então, é variável. Vai depender de cada um de nós. Não, aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, o nosso progresso, como nós somos seres eternos, o nosso progresso vai ser infinito. Cada vez que nós conquistarmos algo, nós temos muito mais a conquistar. Lembra quando Jesus disse, vós sois deuses,
Ele estava nos chamando a atenção para esse crescimento evolutivo que nós teríamos e que íamos chegar nesse patamar evolutivo tão próximo da divindade. Então, cada um de nós vamos vivendo de acordo com as nossas escolhas, com a nossa condição. Essa condição que nós já conquistamos, evolutiva. Então, uns vão caminhar mais rápido, vão alcançar esse progresso, essa situação de espírito puro mais depressa. Outros vão mais devagar. Mas a espiritualidade não tem pressa. Deus não tem pressa. Nós é que devemos ter pressa. A gente vê muitas pessoas falar assim: eu não estou com pressa, não. Na outra encarnação eu faço. Mas essa outra encarnação, se a gente deixar agora as coisas acontecer, na morosidade, na má vontade, será que essa outra encarnação não vai ser mais penosa do que essa? Nós não vamos ficar mais preocupados porque nós desperdiçamos tempo. Porque o tempo é algo importantíssimo. O tempo que nós desperdiçamos, ele não volta nunca mais. E ele é importantíssimo para a nossa evolução. Então, alguns vão conseguir mais rapidamente, com um número menor de reencarnações, chegar à evolução. E outros, que estão mais devagar, vão demorar um pouco mais. E aí, na questão 170, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Olha, como seria bom a gente pensar, né? Está na última encarnação. O que a gente seria? Olha, espírito bem-aventurado, espírito puro. Esse espírito puro que, como nós vimos na questão anterior do Livro do Espírito, é aquele espírito que já consegue entender a grandiosidade de Deus, já consegue entender a Deus. Nós um dia chegaremos lá. Isso é certo. Não é fácil, não é rápido, mas nós vamos chegar. É possível não, é imprescindível. Querendo ou não, nós um dia vamos chegar lá. É como diz, o progresso, ele é inevitável. Todos nós vamos progredir. Agora, com mais ou menos tempo, com mais ou menos sofrimento, a escolha vai ser nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E o nosso tempo terminou, e o Carvalho veio fazer a oração final para a gente. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela presença de cada um. Venha estudar conosco, venha acrescentar aos nossos estudos, vem perguntar, vem colocar aquilo que você quer junto de nós. Muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, Rosário, porque é muito esclarecedor e muito bom. Obrigada. Vamos todos, então, cerrar os nossos olhos e, aproveitando esse psiquismo equilibrado, salutar, elevar os pensamentos até o Mestre Jesus e agradecer por essa oportunidade do aprendizado, essa oportunidade de beber nessa fonte
da doutrina espírita, que foi trazida à Terra por um dos emissários do Mestre, e que ao sairmos daqui possamos levar conosco essa experiência e lá fora irradiar em forma de ações, de atitudes nobres, de escolhas sensatas. Dessa maneira, então, agradecendo mais uma vez ao Mestre, rogamos as bênçãos para o resto da semana, que os eflúvios aqui gerados possam atingir a nossa família, nossos entes queridos e a todos os corações necessitados. Dessa forma, em nome de Deus, damos por encerrados os trabalhos dessa noite e que Ele nos abençoe hoje e sempre. E que assim seja. Pessoal que for tomar o passe, pode formar.